Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós estamos aqui para mais uma aula das turmas do Educa Recife, mais uma aula para a turma do 7º ano. E hoje nós contamos aqui com a ajuda da Amanda, nossa intérprete de Libras, que tem feito, esse trabalho junto com a equipe maravilhosa aqui, ajudando a traduzir para a linguagem de sinais tudo aquilo que a gente fala aqui, para tornar as nossas aulas mais acessíveis. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos discutindo, a respeito do processo de colonização da América. Então, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho sobre como se organizou, a sociedade colonial. Então, para isso, na manhã de hoje, a gente também vai contar aqui com a ajuda da professora Yolanda. A professora Yolanda está ali, ó, linda, maravilhosa. Ela vai ficar ali no chat, acompanhando a participação de vocês. Então, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat que ela vai ali mediando. E para quem ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, eu vou pedir aí para o meu amigo da produção, o Billy, ele jogar aí os QR Codes aqui, ó, no cantinho aqui, ó, da tela tá ali, ó, tanto o QR Code ali para o Android como para o iOS. Então você direciona seu celular para esses QR Codes aí, o respectivo do seu sistema operacional, e ele vai direcionar você para o link da Play Store ou da Apple Store para você fazer o download do aplicativo. Então, se você ainda não tem o aplicativo, você está perdendo a oportunidade de estar interagindo com os professores e professoras tão maravilhosos que fazem parte dessa equipe do Educa Recife. Ok? Então, vamos começar a nossa aula. A gente vai adiantar aqui. Vamos começar analisando uma imagem. Aqui, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Então, analisa a imagem aí durante um tempinho, observa, o que é que a gente visualiza aí nessa imagem. O que é que a gente tem aqui? Na verdade, a gente tem aqui um engenho de açúcar de Pernambuco, é uma pintura do Franz Post. Aqui, ó, ele pintou essa obra em 1645. Então, o que é que a gente observa aí nessa imagem, O que é que a gente pode observar na imagem? Que construções a gente visualiza aí nessa imagem, Então, o que é que a gente observa aqui? Ó? A gente tem, do lado de lá, a gente tem uma parte da natureza ali, ó, um coqueiro. Na verdade, tem outro coqueiro lá por trás, algumas plantas. Lá para trás, a gente tem um campo bem grande. Aqui, ó, a gente tem uma igreja, a cruzinha ali em cima, indicando a capela. Uma casa maior do que as outras aqui, que muito provavelmente seria a Casa Grande. E aqui, ó, o engenho. O engenho, na realidade, é essa maquininha aqui, ó, que eles utilizavam para moer a cana, ok? Então, fora isso, o que é que a gente observa? A gente observa algumas pessoas transitando aqui na paisagem. Então, a gente tem os negros e negras que estão trabalhando aqui na paisagem. E isso é um exemplo de um dito engenho que a gente teve aí durante o período colonial, certo? Então, vamos observar mais uma imagem. A gente tem mais uma imagem. Observa essa imagem. Presta bastante atenção aí na imagem. O que é que a gente observa nessa imagem aqui? A gente tem uma família típica brasileira aí do século XIX. Então, essa família está aí se alimentando. Observem que, no caso, o homem, ele está ali, ó, portando, ele segura ali, tem não somente uma colher, mas também um garfo ali, segurando um garfo. E a mulher, ela está ali, ó, com a faca, ela está até dando comida, para uma criança escrava, porque dentro dessa perspectiva, a gente tinha aí os escravos, que faziam parte, desse momento da história do Brasil, que foi esse período colonial. Então, a gente observa aí que a mesa está posta,
e a gente tem alguns escravos maiores, né, que estão ali parados, né, um de braços cruzados, outra encostada ali, ó, na porta, e uma ali, ó, com tipo um instrumento ali para abanar, né, o senhor e a sinhá, enquanto eles se alimentam. Por quê? O pessoal está aqui na América, né? Eles estão aqui na América, em local, né, com um clima mais tropical, mais quente, né? E eles usavam aquela grande quantidade de roupas, né? Então é normal que sentissem calor e tinha um escravo ali somente para abanar aquele pessoal enquanto se alimentava, ok? Então vamos adiantar aqui. A gente já fez uma breve descrição da imagem, então vamos adiantar, né? Porque o objetivo da nossa aula de hoje é entender como era a estrutura de um engenho de produção de açúcar e da sociedade colonial no Brasil. Então a gente vai tentar entender como funcionava um engenho e quais eram os personagens que faziam parte dessa sociedade colonial. Especificamente a gente vai trazer aqui para o Brasil, porque a gente vem falando, né, da colonização portuguesa e da colonização espanhola. Então a gente vai fechar agora, né, voltando um pouco para o Brasil e tentando analisar aí como é que essa sociedade ela se organizava, certo? Então a gente trouxe aqui uma outra imagem. Essa imagem ela é do Engenho Uruaé. Então é uma propriedade que fica ali para o lado, né, de Goiânia, embora ela pertença, né, ao distrito de Condado, mas é uma propriedade que está ali para o lado de Goiânia. A gente tirou essa imagem do Google Maps. Então a gente observa aqui, ó, vamos voltar para aquela primeira imagem para a gente tentar fazer uma comparação. Aqui, ó, primeira imagem, observa aqui, a gente tem a capela, né, a casa grande, o local, né, onde a gente tinha a máquina aí do engenho, e vamos tentar comparar agora com a imagem que a gente colocou, né? Então observa, né, daquela pintura, quais são os elementos que a gente consegue observar aqui nessa imagem. Então a gente tem, ó, lá no topo, né, no centro ali, ó, no topo, a gente tem um do lado do outro, a capela e aquilo que seria a casa grande. Então a gente tem um descampado, veja, é uma área cercada, né, com algumas árvores. Lógico, ali no meio a gente tem uma piscina, mas isso porque foi acrescentado, né? Aqui é o local onde eles faziam, né, cozinhavam o caldo de cana. Muito provavelmente aqui a gente tem um engenho, ok? Ali, ó, no canto, aquela construção mais retinha seria a senzala, né, o local onde os escravos eles ficavam, eles dormiam, ok? Então aqui é a estrutura do engenho. Esse engenho, gente, ele está disponível para visitação. Não sei como é que fica agora durante o período da pandemia, mas é um engenho que ele inclusive recebia, né, excursões de escolas, né? Então a gente tem que lembrar que existem locais, né, assim, bastante importantes historicamente, né, ainda preservados na atualidade, que a gente pode organizar, né, para fazer aí uma visitação. Então, mais na frente, quando todo esse momento de pandemia passar, de repente vocês podem até negociar com o professor de vocês para tentar ver a possibilidade, né, de uma excursão aí para visitar o engenho. Vamos adiantar aqui, ó, aqui a gente tem, ainda no Google Maps, né, a gente tem aqui o local onde está localizado o engenho Uruaé, olha lá a setinha ali, ó, a marcaçãozinha ali está ali, veja, faz parte aqui, ó, do distrito, né, da região de Goiânia, embora ele esteja mais ligado aqui ao distrito de Condado, porém é comumente colocado, né, como um engenho que faz parte, né, do distrito de Goiânia, embora ele tenha essa aí, ó, Goiânia, ok? Então aqui a gente tem uma imagem ampliada, essa imagem daqui, ó, onde a gente tem aqui o engenho Uruaé, aqui a gente faz a ampliação, né, e mostra ele, né, mais organizado. Veja ali a piscina que foi construída depois. Então a gente tem, naquela imagem inicial que a gente viu,
a gente tem aqui, ó, a capela, a casa grande, a senzala, lá o local onde estava a máquina, né, do engenho e o local onde eles faziam a fervura do caldo de cana, que iria ser utilizado para produzir o açúcar, ok? Então, aqui é uma outra foto, né, da entrada do engenho, né, Uruaé, que lá no aquela construção lá do canto da esquerda seria a senzala. Lá no final, no meio ali, ó, a capela do lado da Casa Grande. E aqui a gente observa, aqui, ó, o local onde era moída, né, a cana e onde era fervido o caldo para a produção daquilo que seria mais na frente o pão de açúcar, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, ok? Mais uma vez a imagem. E aqui a gente já mencionou, né? O engenho Uruaé é um engenho de Condado, né, Pernambuco. Muitas pessoas associam ele também ao distrito de Goiânia, como a gente mencionou. Então, ele foi construído no século XVII, juntamente com a capela. Essa capelinha aqui, ó, dedicada a Nossa Senhora da Piedade. Então, essa capelinha daqui é essa que está ali, ó, na imagem, ok? Então, observa aí, vamos adiantar, deixa eu voltar aqui. Pronto, então, ele foi construído aí no século XVII. Então, vejam, faz muito tempo, né, que esse engenho ele foi construído. Então, a gente tem aqui, vamos olhar uma outra imagem. Vejam, a gente tem aqui, né, já uma movimentação maior, né? Então, observa, aqui a gente tem alguns escravos, né, aqui, ó. Aqui eles estão transportando, vejam, uma rede, né, coberta, né? Muito provavelmente ali tem alguém da sociedade que está ali, naquela coisa, está sendo carregado, né, pelos escravos. Aqui a gente tem o engenho. Esse engenho especificamente é o que a gente chama de engenho real, porque ele é movido a tração hidráulica, a água aqui, ó, correndo. A água movimenta essa engrenagem aqui, que faz com que o engenho aqui, ó, ele movimente, né? E aqui o pessoal os escravos, na realidade, iam colocando ali a cana de açúcar, né, para ela ser moída e extrair o caldo. Lá em cima, ó, a casa grande. Lá para trás a gente tem a senzala, ok? Não, nessa imagem aqui a gente não verifica a capela, né, a igreja, mas é pelo ângulo, né, da imagem, ok? Então, por que a gente está mostrando isso para vocês, gente? Porque o engenho, especificamente, era o local onde estava a máquina. Na verdade, o engenho ele era a máquina de moer a cana-de-açúcar para produzir o caldo. Porém, começou-se, né, se convencionou de que, com o tempo, né, o engenho ele passa a ser um sinônimo, né, de todo o conjunto das propriedades que pertenciam a um senhor, no caso, o senhor de engenho. Então, o engenho seria exatamente só o local onde a gente tem a maquininha de moer, ó. Mas, com o tempo, se convencionou de que o engenho seria toda essa propriedade. Então, a gente tem aqui, ó, a igreja, a casa grande, a senzala, o engenho, a casa de ferver, né, o caldo, né, tem o local onde a gente tem a casa de purgar, que é onde existia lá um instrumentozinho, né, de barro, né, que era o pão de açúcar, era uma cuiazinha que eles faziam de barro, né, com um furinho embaixo, eles colocavam ali o caldo já depois de fervido, e aquilo ali ia cristalizar, né, para produzir o açúcar, né. Então, o que não cristalizava descia por aquele furinho, né, as impurezas também ali da fervura, descia, e o que ficava embaixo dava origem, né, a um tipo de melaço, né, que eles utilizavam, não somente também como adoçante, mas utilizavam também para a produção de aguardente, né, de cachaça, ok? Então, essa é a estrutura e a gente vai tentar discutir um pouquinho a respeito de cada uma, né, dessas estruturas aí que fazem parte do engenho. Mas, professora, como é que está aí a participação do pessoal? Estão interagindo? Estão, sim. Estão interagindo entre eles, né, conversando sobre isso de usar o Google Maps, que você trouxe, né, de usar, alguns estudantes já usaram. E o estudante Luiz está lhe perguntando o que você, professor, achou de como foi feita a liberdade dos negros. Ok. Vê só, Luiz.
A gente sabe, né, que o processo de libertação dos escravos, ele se deu, né, em 1888, por meio da assinatura ali da Lei Áurea, né, assinada ali pela Princesa Isabel. Qual o problema disso, né? Primeiro, a gente tem que observar lembrar na realidade, né, que o Brasil ele fez isso, mas o Brasil foi o último país da América a conceder liberdade para os escravos. E ele vai fazer isso mediante uma pressão muito grande, principalmente da Inglaterra. Por quê? A Inglaterra tinha passado por um processo de revolução industrial e ela estava exigindo mão de obra livre para colocar nas indústrias. Então ela começou a pressionar pelo fim não somente da escravidão, mas do tráfico de escravos. Então a gente teve um conjunto de leis, né? Por exemplo, a lei do sexagenário, que dizia, né, que cada escravo que completava 60 anos de idade ganhava a alforria, a liberdade. Porém, o que é que a gente observa? Pelas condições de vida, né, que esses escravos e escravas tinham, dificilmente eles conseguiam chegar a uma idade, né, mais a velhice. Então era uma lei, né, que ela terminava existindo na prática como a gente chama, né, a expressão que era utilizada para inglês ver. Certo? Era como se eles estivessem querendo mostrar para a Inglaterra que estavam avançando no processo de libertação dos escravos, mas era uma lei que terminava na prática não se efetivando. Então a gente teve, né, também outras leis, como a lei do ventre livre, né, que dizia que todos os filhos, né, de pais escravizados, a partir daquela data eles não seriam mais escravos. Mas veja, você tem o pai e a mãe escravos. Aí o filho nascia, o filho recém-nascido, quem vai tomar conta dele? O pai e a mãe, que são escravos. Em outras palavras, teoricamente, aquele menino, aquela menina vai continuar dentro daquele sistema, né, voltado, né, para a escravização, né, daquelas pessoas. Então, na prática, o que a gente vai observar é que a lei, ela vem, ela liberta, né, por força de lei, se libertam ali os escravos, mas o problema não é somente a questão da liberdade. O problema é a inclusão daqueles negros e negras que foram libertos no sistema econômico. E isso contou com uma grande resistência, principalmente dos senhores de engenho, né, e de outras pessoas que estavam ligadas ao tráfico. Por quê? Em um dia, todos aqueles negros e negras eram posse daquele senhor. Num dia seguinte, com a assinatura, né, da Lei Áurea, eles deixaram de ser posse. Então, se eles quisessem o serviço daqueles negros e negras, eles teriam que pagar por isso. Então, houve, lógico, uma resistência e os negros e negras, né, libertos não foram incluídos na economia. Isso gerou um problema muito grande, né, de discriminação, né, de desigualdade, né, de condições, que, inclusive, o Brasil ainda sofre, né, com as consequências, né, desse processo, por meio da questão do preconceito, da discriminação, do racismo, ok? Então, o processo ele termina sendo importante porque ele vai reconhecer a liberdade ali, né, dos escravos e escravas. Porém, o que se sucedeu à libertação, né, desses escravos e escravas foi uma política que não incluiu economicamente, né, aquela população e contribuiu para que ainda hoje a gente tenha que estar discutindo sobre a necessidade de se incluir negros e negras na economia do país, porque o Brasil, infelizmente, ainda hoje é um país muito racista. Ok? Beleza, professora? Tiago lhe mandou um abraço, disse que você foi professor dele no Rodolfo. Abraço, Tiago. E o estudante Igor quer saber como eram as cartas de alforria. Vê só, a carta de alforria, ela é um documento, né, um documento oficial que era emitido ali pelo governo, né, então o escravo, quando ele ganhava ali a carta de alforria, ele ganhava tipo uma certidão, né, de que a partir daquele momento ele estava sendo liberto, né. Tem um filme até interessante, né, que você pode assistir depois, ele não está ligado aqui ao Brasil,
está ligado lá aos Estados Unidos, mas é uma situação interessante, né, que é 12 anos de escravidão. Ele conta ali, né, a história, né, de um escravo, né, liberto, o Solomon, que nos Estados Unidos ocorreu um processo assim, um pouco diferente, né? A gente tinha, né, as colônias do norte e as do sul. Então, os escravos eles foram libertos primeiro em uma região ali, e o filme conta o fato de que aquele escravo, né, ele tinha a carta de alforria dele, mas aí ele termina sendo preso, né, e vai para um local onde ainda não tinha ocorrido ali, e onde o pessoal ainda se utilizava da escravidão. Então, é um filme interessante para você ver essa questão, né, de como funcionava aí a libertação. Mas, via de regra, era um documento, né, que era emitido pelo governo, né, você tinha emitido pelo governo por uma Câmara Municipal, alguma coisa nesse sentido, né, que dava ali, registrava ali que aquele escravo, a partir dali, ele gozava do direito de liberdade, ok? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto. Beleza, então vamos dar uma continuada aqui. Veja, aqui a gente tem um dos primeiros elementos, a capela, né? A capela, ela era construída a partir da necessidade religiosa, né, e governamental. Lembrar que a colonização portuguesa no Brasil e a colonização espanhola na América, elas foram também apoiadas, né, pela Igreja Católica. Então a igreja exerceu uma influência muito grande sobre a vida das pessoas, de forma tal que durante um bom tempo, no caso do Brasil, por exemplo, o catolicismo, né, o cristianismo católico, ele era a religião oficial do país. Hoje o Brasil é um estado laico. Então hoje o Brasil ele não faz a defesa específica de nenhuma religião, porque se preza, né, pelo princípio da liberdade de escolha religiosa aí das pessoas. Mas durante um bom tempo existia essa ligação. Então, ela geralmente era instalada, né, a capela do lado, né, da Casa Grande, como se fosse uma extensão da Casa Grande, né? Então, é como se a capela, na realidade, ela fosse um grande espaço, né, de oração e de reza dos senhores de engenho e de sua família, ok? Então, ela ficava ali como uma extensão da Casa Grande, ok? E era utilizada para a realização de cerimônias religiosas, né? Construção geralmente pequena, né? Mas com um tamanho que dava para abrigar a comunidade ali do engenho, ok? Deixa eu avançar aqui. Pronto, a Casa Grande, a Casa Grande era a casa da família, né, do proprietário do engenho. Geralmente você tinha lá o senhor de engenho, a sinhá, né, é o nome que se utilizava, né, para a esposa lá do senhor de engenho, e seus filhos. Então, na Casa Grande a gente ia ter também, certo, alguns escravos domésticos, né, que prestavam serviço ali na Casa Grande, né, para os senhores, certo? A senzala era o alojamento onde se colocavam os escravos. O escravo passava o dia todo trabalhando. Do nascer do sol ao cair da noite, ele estava ali trabalhando nas lavouras, na produção do açúcar, tudo. Então, quando chegava o momento de dormir, ele era mandado ali para a senzala. Eram locais insalubres, né? Ou seja, locais onde a umidade era muito grande, né? Então, assim, um local escuro, certo? Então, quem tiver algum dia a oportunidade de visitar o engenho que a gente mostrou, o engenho Uruaé, quando chegar lá na senzala, vai ter a noção, né, de como era, né, o espaço. Então, geralmente era a moradia, né, dos escravos e fazendas, escravos nos engenhos e fazendas do Brasil, ok? Brasil colonial e Brasil imperial, né, pelo menos até o século XIX. Outra coisa, a gente tinha um engenho. O engenho, ele era tipo uma mini usina, né? Uma mistura ali, né? Então, na realidade, a gente coloca ali a máquina, né, de moer a cana, preparar o caldo, né, que depois era levado para umas casas de fervura, onde tinha uns grandes tachos, né, de metal, que eles colocavam o caldo ali para ferver e apurar, né, ficar mais grosso ao ponto de depois mandar tudo aquilo ali
para a casa de purgar, certo? Que é o local onde o açúcar ele iria cristalizar, certo? Então, um outro espaço muito importante era o canavial, né? Que era o local onde era plantado, né, a cana-de-açúcar, né? Então, nesse sentido, o canavial ele era o local onde a gente tinha a grande plantação, né, de cana-de-açúcar. Então, era um espaço muito grande, né? E quanto mais espaço, né, para plantação, né, de cana-de-açúcar, mais poderoso era o engenho. Quanto mais ele conseguisse, né, produzir cana-de-açúcar, né, mais poderoso, né, e maior era o engenho. Que mais? Vê, a casa de moenda, né? Geralmente, a casa de moenda, geralmente, é onde ficava o engenho, certo? A maquininha, né? Que vai moer ali a cana de açúcar. Então, observe, essa daqui, ela é movida a tração hidráulica, porque a gente vê aquele moinho ali, ó, certo? Ele gira, né, na medida que a água vai descendo ali, mas existiam, né, máquinas, né, de moer ali, movidas a tração animal ou humana. Então, tinha umas varetas, né, que eram ligadas ali, e via ali o escravo empurrando, ou colocavam pareias de bois, né, para empurrar aquilo ali, ok? A casa de purgar, ali, ó, aquela imagenzinha ali no canto é o que a gente chama de pão de açúcar. Então, o caldo era colocado ali, o que não apurava, né, não cristalizava do caldo, passava para aquele recipiente lá de baixo e virava melaço, né, que do melaço se produzia aguardente, né, ou se utilizava o melaço também como adoçante. Então, o caldo era cozido, tirava todas as impurezas, né, e nesse sentido, quando chegava no ponto, era colocado, né, para cristalizar ali e virar o açúcar. Aqui é a casa das caldeiras, né, o local onde eles ferviam, né, o caldo. Aconteciam vários acidentes aqui, escravo se queimava, né? Escravo se queimava aqui, às vezes, devido à queimadura, ele podia perder parte do membro, ou inclusive perder a vida. Então era o local onde se fervia, né? Quais são os personagens? Para a gente finalizar a nossa aula. Vamos falar rapidinho dos personagens para a gente finalizar a nossa aula. Família, né? A família colonial aqui, então geralmente o senhor, seus filhos e filhas, né? A esposa, né? E todos os escravos que trabalhavam, né? Na sua residência, né? Então a família aí, vejam, né? O homem ele vai na frente, né? A mulher fazendo ali, né? Uma parede ali de proteção para as filhas, né? Então as filhas ficavam ali entre ele e a esposa, ok? Aqui a gente tem outras figuras aqui, pinturas retratadas, né? Pelo pintor holandês aí, o Albert Eckhout, né? Então a gente tem lá no canto um homem mestiço, uma mulher mameluca e um guerreiro negro, né? Então observem que há um grande processo, né, de miscigenação que vai ocorrer aí com a chegada dos portugueses, né, e mais na frente com a chegada dos escravos africanos aqui também no Brasil, né? E então a gente tem aqui, ó, uma barraca, né, uma venda, né, em Recife. Observa a quantidade de pessoas diferentes. Geralmente muitas dessas barracas ficavam sob a tutela de mulheres, né? Então aqui é uma pintura do Debré e aqui, ó, negros carpinteiros, né, produzindo aqui instrumentos de madeira. Aqui uma família pobre, mas a gente vai retomar esses personagens, né, na próxima aula. Então, como atividade, né, pesquisa um pouco aí sobre as condições das mulheres durante o período colonial brasileiro, né, não somente no Brasil, mas no Recife. Então, gente, por hoje é só, a gente fica por aqui. Agradecer a Amanda, agradecer a professora Yolanda. Professor, só um sim ou não? Precisava pagar pela carta de euforia? Não, Ok. não. Ok? Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.